obrigado por estar desse lado e parabéns por ter decidido juntar-se a nós nessas nossas conversas informais. Eu decidi criar estas conversas, como já expliquei, porque este tempo de confinamento, e eu já estou cá em casa desde o dia 12 de março, portanto já começa a ser muito tempo, fez-me, se é verdade que no dia-a-dia muitas das vezes tínhamos saudades dos nossos amigos, a verdade é que este tempo de confinamento fez com que nós nos sentíssemos ainda mais afastados fisicamente das pessoas que nos querem bem e das pessoas que são boas para nós. E eu decidi criar, porque imagino que alguém aí fora também esteja exatamente com essas mesmas saudades de falar com as pessoas interessantes que fazem parte da nossa vida, começar a convidar alguns desses meus amigos para virem cá conversar comigo. Então, o primeiro que temos connosco é um jovem, porque tem quase metade da minha idade, chamado José Raposo, que é um jovem cheio de energia e para quem o conhece sabe exatamente quem é o Raposo. Para quem não o conhece, vão ficar a conhecer e tenho a certeza que vão perceber que é extremamente interessante ser jovem nos dias de hoje mesmo com pandemias e tudo. Portanto, Zé, para quem não te conhece, o que é que nós podemos dizer acerca do Zé Raposo? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, Cristina. É bom inaugurar este espaço contigo, não é? Também para não criar mais barreiras físicas e nós que até estávamos habituados a estar juntos e de vez em quando, pelo menos, mas quando estávamos acho que tínhamos boas conversas e que aprendemos muito. Agora, respondendo à tua questão, olha, eu costumo fazer uma apresentação minha um bocadinho com o título de uma música antiga portuguesa, que era Zé Brasileiro Português de Braga. Porquê? O meu nome é Zé, eu nasci no distrito de Braga e tenho uma mãe brasileira. Então, eu gostava muito de começar a me apresentar por aí, não é? Agora, isto é uma apresentação mais pessoal. Profissionalmente, já fiz algumas coisas, se me começo a recordar. Isto também é bom porque nos deixa um bocadinho a conhecer vários pontos. Neste momento, colaboro com o Jornal de Monção, o Jornal A Terra Minhota. Tenho também uma empresa de marketing e comunicação que vai fazendo alguns trabalhos nesta área e depois participo em algumas coisas que me vão aparecendo. Faço parte de associações, faço parte de alguns apoios que neste momento, por exemplo, em Monção, a Caixa Solidária Monção, que está a acontecer, eu faço parte com aquilo que eu sei fazer melhor, com a comunicação, e o projeto Covid, que nasceu também em Monção, também me convidaram e também faço parte disso com o melhor que eu sei fazer, porque é a minha forma de ajudar, comunicar. Bom. Zé, tu foste sempre um rapaz que falaste muito? Não, eu acho que foi engraçado. Porque não eras um tagarela? Os teus pais não diziam que ele não se cala e não agora, sei, mas agora Tunga está na comunicação? Não. Mas a minha mãe, se estiver a ver a conversa, é capaz de dizer alguma coisa sobre isso. Tá. Mas eu tenho a impressão de ser mais tímido e muito introvertido. Agora, lembro perfeitamente que uma das coisas que eu decidi é que queria ir para jornalismo. E quando cheguei ao primeiro ano da faculdade, eu tinha uma cadeira que era técnicas de expressão. E nós tínhamos que subir ao palco. E eu pensei, se eu vou ser jornalista, se eu vou ter que ter lata para falar com as pessoas na rua, eu vou ter que perder um bocadinho, ou pelo menos encaixar esta... não sei se é timidez é a melhor palavra, mas esta parte. Eu gosto de falar, mas gosto de ter confiança com as pessoas quando falo. Então, se eu vou a um sítio e não estou muito à vontade, eu sou capaz de ficar no meu canto quieto. Agora, é algo que também no dia-a-dia, e por uma questão de comunicação, eu aprendi, se calhar, a poder debater e estar mais à vontade nos sítios onde vou e quebrar este gelo. Muito bem. Achas que é mais importante nestas áreas da comunicação ser bom comunicador, ser bom falante, ou se calhar essa capacidade de ouvir, de escutar, de desenvolver todas essas competências de escuta ativa são mais importantes? Uma coisa que fui também aprendendo é que um jornalista tem que estar sempre a ouvir, não é? De todos os lados podem vir boas histórias, podem vir boas ideias e é muito importante termos os dois ouvidos, às vezes um para cada lado, ouvir várias coisas. Porque
não é? Pode surgir dali uma boa notícia, um bom furo jornalístico. Não deixa de ser interessante saber conversar com as pessoas, e muitas vezes nós conversamos, e isto é um bocadinho transversal a todas as áreas, não é? Eu acho que também acontece contigo. Tu podes ter que conversar com uma pessoa que tem o 4º ano de escolaridade e tens que saber ambientar-te ela como uma pessoa que frequenta a universidade e que é doutorado, e tens que saber também estar num bom patamar. E isso é importante para quem comunica, para quem fala, e acho que é necessário, e cada vez mais, nos dias de hoje. Ok. Tu falaste aí do jornalismo no primeiro ano, eu achei piada de tu dizeres isso. Tu continuaste o jornalismo até ao fim? Sim, eu fiz o curso de jornalismo. Eu comecei com 5 anos, que era a licenciatura. No 2º ano, no fim do segundo ano, vamos mudar para Bolonha. Então já só tinha mais um ano de licenciatura. Foi assim tudo muito... Boa, fantástico. Há que despachar. Sim, pronto. E então nesse ano, no 3º ano, saímos 180, ou melhor, quando eu acabei, saímos 180 licenciados em jornalismo só em Braga. Mas eu depois continuei para o mestrado em jornalismo e informação em jornalismo. Também em Braga, na Universidade do Minho. Sim. Portanto, eu tenho toda a informação. E depois vieste outra vez de volta para o Alto Minho? Depois vim para o Alto Minho. Eu também fui... não sei porque se tu não disseste ao bocado, tu nasceste em Braga, mas és de Monção, moras em Monção. Exatamente, eu sou de Monção, mas nasci em Forjães, Esposende. Exatamente. Lá no ano de 87. Que era normal. Vamos cá esclarecer também uma coisa. A malta de Monção, não sei porquê, mas ia toda nascer a Esposende. Sim. É quase uma questão de geração, não é? Eu tenho uma das minhas melhores amigas, eu nasci a 14 de Abril, eu saí daquela cama do hospital e a mãe dela nasceu para ter a 19. Pronto, estás a ver, é um bocado isso. Sim. Não, há muita gente que eu conheço de Monção que nasceu em Forjães também, portanto, sim, havia uma certa tradição, se calhar. Talvez, sim. Provavelmente. Agora, ok, muito bem. Sim. Agora... Sim, voltaste para o Alto Minho. Voltei porque eu sou um bocadinho filho da crise, digamos assim, eu saí em 2009. Se a área, não desfazendo as outras, mas que quando há uma crise ou quando acontece alguma coisa de menos bom para os negócios é posta de parte, é a comunicação. Não é? E os jornalistas também se reinventaram nessa altura. E o que antigamente era feito por 3 jornalistas passou a ser feito por um. E pronto, uma pessoa teve que perceber o que é que queria fazer e o que é que ia fazer. Pronto, voltei. Mas nessa altura que voltei, surgiu aqui outro bichinho. Eu fui convidado para fazer parte de uma campanha política na área da comunicação. Ou seja, comunicar de outra forma que não o jornalismo. E descobri que, se calhar, as competências que eu podia ter, porque gostei de fazer aquilo, e depois disso já fiz mais 2, e gostei muito daquele âmbito de comunicar, porque é difícil, mas ao mesmo tempo é tentador. Como é que tu comunicas para o público, não é? E pronto, isso depois acabou, e eu acabei por trabalhar numa área que lidava com clientes, que foi a área da hoteleira, onde era recepcionista e onde acabava por estar em contato com clientes, e gostava muito daquilo que fazia, talvez por causa disso, porque tinha ali os clientes comigo em contacto direto. Entretanto, surge a hipótese de tu criares o teu próprio negócio. Antes disso, foi muito engraçado. Sim. Antes disso, eu tinha uma colega que tirou jornalismo comigo, que ainda estamos a falar de 2012, 13, pôs no seu Facebook que ia concorrer ao mestrado de marketing. E eu vi aquilo e pensei, olha, por que não? Enquanto trabalho, tirar o mestrado, e fui me inscrever. No fim de contas, eu entrei e ela não. Curioso, não é? Ironia das vidas, sim. As voltas que o mundo dá. Eu só fui por causa dela e ela acabou por não entrar. E fiz mestrado, fiz uma tese de mestrado que me deu imenso gozo fazer. Consegui uma bolsa de investigação nessa altura também. Não deixei o meu trabalho no hotel, entretanto. Sim. Só que, ou seja, fiz um ano de mestrado e, entretanto, é que deixei. Passei para outra área, a área das viagens. Falava todo dia com clientes também. Ao telefone era diferente. Depois disso... É mais complicado vender ao telefone, para ti? Não gosto. Mas só posso ser isto porque tive a experiência. Ok. Mas também fui tê-la por causa disso. Mas não, qual é a parte que não gostas? Sinto falta de contacto visual, por exemplo.
não é que não haja verdade, mas sinto que uma comunicação visual, e muitas vezes nós falamos com os olhos, com as mãos, e eu acho que fazia-me falta isso. Ok, muito bem. Desculpa, interrompi-te. Não há problema nenhum, então. E depois disso, nessa altura, acabei o mestrado, consegui a bolsa de investigação, deixei a agência de viagens, apareceu-me outra oportunidade para ficar, digamos assim, a tomar conta, a liderar a parte de comunicação de uma clínica médica, que também estive a fazer isso. E depois consegui uma coisa que eu queria muito, que era aproveitar um estágio profissional. E no fim estava a terminar a tese e consegui um estágio profissional numa empresa em Aveiro, de energias renováveis, que me deu aqui também mais algum background sobre outra área completamente diferente. Fui fazer o meu estágio profissional, acabou o estágio e voltei. E quando voltei, tinha 2 colegas que tinham aberto uma empresa e me convidaram para fazer parte. Eu, na altura, nem percebi porquê. Porque achava que o que é que eles viam em mim? Ou seja, o que é que eu tinha para eles acharem que eu podia fazer parte dessa empresa. Chegaste a alguma conclusão acerca disso? De perceber porque é que eles te escolheram a ti e não escolheram outra pessoa? Eu acho que sim. Ao longo desses dias de convite, aceitar, perceber, falar com pessoas sobre isso, percebi que se calhar, cada um de nós, e no meu caso ali, era eu que estava ali, eu tinha algo especial. Cada um de nós tem. É preciso encontrar. Eu acho que encontrei isso. E o facto é que, ok, eu sei fazer isto, então é isto que Esse vamos teu fazer. algo especial mantém-se até hoje ou agora está muito melhor? Agora é assim uma coisa bem mais deslumbrante do que era? E eu acho que vamos descobrindo a partir de um primeiro degrau que ultrapassamos, e do primeiro degrau que ultrapassei, se calhar, foi acreditar que é possível, que vamos tendo outros. E acho que foi isso que foi acontecendo. Quando nós descobrimos alguma coisa em nós vamos conseguindo quebrar etapas, não é? E quando vamos fazer uma corrida, começamos e só aguentamos 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu acho que é isso que acaba por acontecer. Tu és moço do desporto, falaste na corrida, tu és moço do desporto, ou não é por isso? Mais ou menos, depende. Às vezes faço um jogo de futebol até com outras pessoas, gosto muito de andar a pé também, sozinho. Dá para pensar em muita coisa ao mesmo tempo, que é engraçado, porque muitas das ideias que às vezes, aquelas ideias que às vezes nós pensamos que são da casa de banho, é uma hora sozinho, para refletir, mas que acaba por, nessa hora, eu lembro muito bem das vezes ter ideias para clientes nesse momento. Ok, bom. O que é bom. Voltamos ao teu convite para fazer parte da empresa. Sim, isto foi em junho de 2016, que é onde nós estamos. Pronto, eu aceitei e entre os 3 que fizemos, eles já estavam, mas sinto também que isso deu-lhes um impulso a eles terem, porque eles eram recém-licenciados, eu já tinha uma licenciatura, 2 mestrados, tinha alguma experiência de trabalho, acho que isso também os ajudou. Eles também me ajudaram, não é? Porque sozinho eu não tinha feito nada. Não conseguias, claro. Claro. A dizer assim, ok, vamos lançar uma empresa. E lançámos uma empresa para o mercado, não é? Que muita gente ainda hoje me diz, uau, eu gostava de ter a tua coragem. Porque não é fácil. E é um nome, que as pessoas não conhecem, e depois não é uma área simples, não é? É tal coisa, comunicação e marketing. O que é que tu fazes? Gerir redes sociais. Sim, o que é que tu fazes? Há 10 anos atrás esta profissão não existia, se calhar, não é? Sim. Gerir redes sociais. Sim. O que é que eu faço? Trocando por miúdos. Sim, o que é que tu fazes? É um bocadinho, nós achamos que, e nós todos comunicamos, uns bem, outros mais ou menos, e outros menos bem. Sim. E isto acontece com os nossos negócios também. E com as nossas empresas, aliás, a nível pessoal também. E aquilo que eu faço é ajudar os negócios e as pessoas, se for necessário, a comunicar melhor. Okay. Como? Através de apoio de consultoria, não é? Que já aconteceu. Eu posso dar um exemplo, não é? Uma pessoa que faz uma campanha política está a ouvir aquela pessoa que é candidato a falar, pode, e é isso que eu ajudo, a melhorar a sua postura, não é? Isto faz parte de comunicar melhor, tanto a nível visual como a nível de palavras, não é? Por exemplo,
Por outro lado, e isto vai de encontro mais àquilo que eu faço neste momento, que é a gestão de redes sociais, nós ajustamos a imagem de um cliente, nós ajudamos um cliente a dizer assim, ok, olha, se calhar se fores mais por ali, é melhor. Algumas pequenas dicas que podemos dar e que estão visíveis para quem quiser ver, porque isso é um trabalho que nós fazemos também. Conteúdo, nós escrevemos muitas vezes para os clientes, não é? Estou aqui a tentar ser o mais simples possível para se tentar perceber um bocadinho. Sim. Porque é tão vasto, não é? Nós também fazemos flyers de discoteca, se for necessário, mas sinto que não é aquilo que eu quero. Sinto que é mais este conteúdo, este criar algo que as pessoas possam ver. Neste tempo de Covid, digamos assim, muitas pessoas comunicaram pelas redes sociais. Sim. Negócios, então. O marketing mudou? A tua forma de comunicar mudou? Não, eu acho que a forma dos teus clientes comunicarem mudou? Olha, aquilo que eu conversei com alguns deles e que é importante Sim. Nós podemos nos adaptar sem ser pessimistas por um lado e por outro Sim. lado abrindo o caminho de, ok, não vamos alarmar, vamos tentar manter uma normalidade, porque aquilo que acontece nas redes sociais, nesta altura, que é a ferramenta que nós mais usamos quando estamos em casa, é notícias falsas sobre isto, não é? Então convém que nós informemos da melhor forma e o que nós tivemos que reinventar um bocadinho foi, nós temos um plano anual, semestral, mensal, que teve que ser adaptado, não é? Mas vamos tentar adaptar a realidade de cada um. Eu tive clientes que disseram, não quero falar do Covid nem nada sobre isso. Ok, então vamos manter uma normalidade dentro mas adaptada àquilo que é aquele negócio, não é? Por outro lado, temos também aqueles que, ok, isto aconteceu, como é que nós podemos aproveitar isto de uma forma esperançosa? Não é? Claro. Não vamos botar o bota abaixo, que é o que acontece muitas vezes, que é o estou tão mal, vá lá, vem aqui fazer uma compra. Sim. Porque isto acaba por acontecer muito, não é? Ou, pronto, é uma comunicação menos boa e é isso também que tentei um bocadinho fazer Sim. quando fizemos alguns textos de pequenas dicas que quem quisesse ler, está disponível no blog da empresa, pode ler, porque pode parecer desapercebido e pode dizer, não é preciso, ok, não é preciso. Agora, se fizer isso, se calhar vai comunicar melhor. E quando tu me falavas de futuro, o futuro e eu passo a pergunta para quem nos está a ver e se calhar para refletir essas empresas vão continuar a comunicar no online ou quando tiver tudo normal vão se esquecer outra vez que existe o online? Achas mesmo que vamos voltar ao tempo onde já tivemos? É que eu deixa-me já aproveitar, eu sei que o entrevistado és tu, mas vou dar uma de Judite Sousa, coisa que vale, eu vou fazer a pergunta e responder ao mesmo tempo. Que é, eu não acredito que as pessoas voltem, ou melhor, eu não acredito que o online vá continuar a ter o peso que tem neste momento, obviamente, até porque as pessoas vão começar a darem-se umas com as outras e, portanto, quer queiramos, quer não, isso vai ter um peso e vai quebrar. Mas eu também não acredito que quem esteve no online até agora e percebeu as vantagens que possa ter no online, que vá desistir completamente do online. Pronto, eu vejo isto de outra forma. Tu, quando tens um negócio, dedicas-te a ele. Sim. Pronto. Porque passas o dia lá a trabalhar, porque tens clientes para atender, o que é que seja. E não Sim. te lembras de publicar nas redes sociais. Quando não tens clientes para atender e precisas angariar clientes online, tu vais perder tempo com as redes sociais. A questão que eu deixo aqui também é, quando voltar a essa normalidade, as pessoas vão ter tempo ou vão ter cabeça para, ao fim do dia, publicar nas redes sociais, que eu acho que isso acontecia. As pessoas... Mas isto é só uma parte... É como, sei lá, Sim. falar com o fornecedor. Então, no fundo, nós estamos, se calhar, os dois a dizer a mesma coisa com uma pequena diferença. Ou seja, se calhar aquilo que vai acontecer é que esta crise, esta pandemia, acabou por criar foi uma outra necessidade, ou seja, as pessoas não vão querer sair do online, até porque, repara, e isso aconteceu, e tu tens clientes desses, com certeza, que
que não havia hipótese nenhuma de passarem parte do negócio para a parte online, e, portanto, fecharam em termos de rentabilidade, não é? E que foram começando a encontrar formas de se reinventar ao longo deste período todo de confinamento. Mas aqueles que conseguiram efetivamente passar parte do negócio para o online, não acredito que neste momento vão fazer desaparecer. Portanto, se calhar o que aconteceu agora é que, por exemplo, empresas como a tua vão passar a estar muito mais na berra, vão passar a estar muito mais debaixo do holofote e do foco das pessoas, porque perceberam que vão precisar dos vossos serviços. Pode ser uma mais-valia e compreendo o que estás a dizer. Eu tenho algo, não é receio, não é medo, não é isso, porque trabalho todos os dias para fazer melhor e para ajudar quem posso, mas Sim. Eu acho que as pessoas têm um caminho ainda a percorrer ao longo disto da comunicação e ver a importância que ela tem. Okay. Porque não é só, é tal coisa, não é só pôr nas redes sociais. Existe um horário, existem coisas a acontecer. De que é que adianta, o exemplo da discoteca, postar algo às 9 da manhã? Será que o público vai ver às 9 da manhã? Pode, pois, não é? Mas, sim. Isto é só uma pergunta daquelas muitas que se faz quando se analisam resultados, quando se analisa algo que está por trás e que às vezes as pessoas não olham. Porque é que eu vou fazer uma publicidade daquela publicação? O que é que eu vou ganhar com isso? Porque é que, sei lá, porque é que estás a fazer a conversa a esta hora? Não é? Há muitas questões sobre isso que se podia fazer. Eu posso dar um exemplo. Por norma, e estamos a falar de uma era antes disto, do Covid, a segunda-feira era um dia não para colocar coisas nas redes sociais. Por exemplo, estamos a falar de uma forma geral. Sim, eu tinha essa ideia quanto aos anúncios de recrutamento. Porque não sei porquê, mas a verdade é que havia muita gente que respondia a anúncios de segunda-feira que não andavam exatamente à procura de uma solução, não é? E portanto eu também tinha essa lógica em relação aos anúncios de recrutamento. Segunda-feira não era um bom dia para colocar anúncios. Claro que estamos a falar, mais uma vez digo, de forma geral, mas sim, claro, obviamente, estamos a generalizar, mas a verdade é que isto tem uma ciência por trás, não é? Da mesma, no meu caso não era, no meu caso é uma coisa chamada astrologia, não é? É uma coisa que a experiência nos vai dando e a gente vai percebendo que se calhar é assim, mas no teu caso, o marketing, apesar de ser uma coisa que parece muito de inspiração, tem muita ciência por trás, tem muito cálculo, tem muito número, tem muita análise. Tem, sem dúvida. É assim, se existe, por exemplo, o neuromarketing, que é uma das ramificações, o que é que ele estuda? Ele estuda, por exemplo, para onde é que nós olhamos cada vez que entramos num supermercado. Porquê? Porque cada prateleira tem um preço para pôr lá aquele produto. Ou seja, as prateleiras que ficam no nosso campo de visão são mais caras do que aquelas que estão na parte baixa ou na parte superior. Não é? E diz isso. Não, continua, acaba. Desculpa. E isso tudo é estudado, não é? E as redes sociais e websites e tudo também tem a ver com isso. Curiosamente, outro dia li um estudo acerca, só para acabar o anúncio das prateleiras, li um estudo acerca de neuromarketing em relação às prateleiras, que dizia que as pessoas muitas vezes andavam, pelo menos andavam, não é? De telemóvel na mão dentro dos supermercados e dentro dos hipermercados, então de repente havia um preço efetivamente para as prateleiras e para aquelas prateleiras que ficavam quase em baixo porque enquanto tu estavas a olhar para o telemóvel na tua mão, o teu ângulo de visão apanhava os produtos que estavam mais abaixo. Então, havia já alguma tendência em alguns sítios para desenvolver alguma localização privilegiada, não tanto naquela zona que é a zona premium, não é? Mas mais abaixo exatamente por causa dessa questão da mudança de comportamento. De hábitos e de comportamentos, exatamente. Sim, sem dúvida. E isto, claro, que vai trazer uma mudança de comportamento também nas pessoas que vão, e falando de supermercados, o Covid trouxe, não é? De um momento para o outro os supermercados todos ficaram sem lojas online, não é? Nenhum estava à espera deste boom. Estou indo buscar aqui outra coisa, mas recuperando, tudo tem a sua ciência, todas as áreas, restauração, hotelaria, consultoria, tudo.
Eu acho que deve ser respeitado. Agora, há umas que as pessoas até podem saber fazer bem, e há muita gente que não é da minha área que gere bem as suas páginas pessoais de negócio. Agora também vejo muita coisa que deixa a desejar. Assustador. E isso pode funcionar a curto prazo, mas uma pessoa que agora marca presença, depois não marca, depois volta a marcar e vamos a uma página de Facebook e vemos que a última coisa que ela publicou é de há 2 anos atrás. Nós confiança vamos ter nesse negócio? Se calhar pensamos que até já está fechado. É importante a presença. Como é importante, outra coisa que as pessoas aos poucos acham que não faz falta, mas às vezes, nem todos, há negócios que ter um website faz toda a diferença. Porque o website é aquilo que é a nossa casa. As redes sociais é só uma parte daquilo. E nós não queremos, se calhar não faz mais sentido nós darmos visibilidade à nossa casa, ao nosso negócio, do que ao Facebook, que é onde nós temos lá um pedaço da nossa casa a mostrar. Mas isto dá outra conversa aqui muito, muito gigante. Dava muito grande. E antes de continuar com a minha pergunta, que estava a ouvir a falar e lembrei-me de outra, vou só dizer a quem nos está a ver que se quiserem fazer perguntas a mim ou ao Zé, estejam a favor, sejam à vontade para escrevê-las aí nos comentários. Estava eu a pensar, tu ao caso já disseste que o marketing mudou, mas não mudou. Vês esta situação do Covid e da pandemia, etc., mais como uma oportunidade ou para pequenas empresas como a tua de irem aparecendo e deixando a sua marca, ou achas que as grandes empresas de comunicação vão se tornar tipo hipermercados e vão absorver tudo? Olha, acho que, em primeiro lugar, tudo isto tem que ser visto como uma oportunidade para qualquer um de nós. Para quem está em casa, para estar com a família, para estar sozinho nos seus pensamentos, para escrever um livro, para ouvir uma música, para ver um programa de televisão, uma série que deixou para ver. Para quem está a trabalhar, se calhar é uma oportunidade de perceber, se calhar, se nós tomássemos algumas precauções, não tínhamos chegado a este ponto. Para empresários, não é? Quer dizer, se nós tivéssemos... Porque agora tiveram que despender uma série de material que, se houvesse, não é? Se calhar a pandemia não chegava onde chegou. E estamos a falar a nível global. Agora, vejo como uma oportunidade, não só para mim, como para todo mundo, mas não acho que vai acontecer essa globalização de marcas grandes por um motivo. Claro que elas têm sempre mais recursos e podem ser uma mais-valia, mas as pequenas empresas localizadas em, digamos, eu na minha zona de Viana, tenho uma coisa. Eu conheço a região e conheço as pessoas. Uma empresa de Lisboa não conhece. Uma vez eu fui ter uma reunião com um possível cliente que me disse que contratou uma empresa do Porto e que chegou ali e disse: temos que mudar este logótipo, que tem 70 anos, temos que mudar isto tudo. Era uma empresa industrial, tinha imensos caminhões, portanto tinham que trocar tudo aquilo e ficaram a olhar para eles e dizer: nós não podemos fazer isto, não temos meios. Mas quem está de fora não percebe isto, não é? E acho que isso é o primeiro passo de oportunidades que cada um de nós, nas nossas áreas diversas, pode angariar. E neste momento, foi o que eu fiz. Eu passei estes 2 meses a criar conteúdo para as pessoas poderem ver. Eu não ganhei nada com isso, mas formei-me também a mim, porque acabei por procurar coisas que posso dizer aos meus clientes, aos meus futuros clientes. Claro que há coisas que não se diz porque faz parte do negócio, não é? E há coisas que também os nossos clientes, que são nossos clientes, merecem saber em relação a outros. Isto aqui como é óbvio, tem que ser assim, não é? Mas acho que é uma oportunidade para cada um de nós, se soubermos aproveitar. Aliás, se não fosse uma oportunidade, se calhar não estávamos aqui e não valia a pena. Sim. O que é que mais gostas no marketing? É uma pergunta difícil. É difícil. Não, já sabes. Porque é assim, o marketing e a comunicação estão juntos. E para mim, não é? E também posso te fazer a pergunta: o que é que mais gostas na comunicação? Pronto. Comunicar. Não te sintas. Ok, vá. Não, porque antes de tudo, o marketing apareceu porque eu fiz algo relacionado com, não é? Que foi uma campanha política. Mas com a campanha política estava relacionado a comunicar o que eu gosto é que o marketing permite-me ser, se calhar, criativo. É a melhor palavra.
Então, permite-me pensar em várias coisas para podermos fazer. Ainda hoje recebi o telefonema de uma cliente que me disse, ok, temos isto para fazer, qual é a melhor forma de fazer? Sem sair de casa. Ok. Uma coisa é de chegar aqui, fazemos uma conversa entre dois, outra coisa é alguém que faz um concerto e partilhamos numa página. Agora, eu não posso falar disto porque ainda não é certo, mas Não aconteceu. é algo que, se acontecer, vai ter que ser muito bem pensado, ver como vamos fazer, porque tem que ser tudo a partir de casa, não é? E não vale a pena termos, sim, para já, mais um no meio de tantos. E é uma ideia tão boa que pode surgir dali, então vamos pensar no que é que vamos fazer. Mas acho que isto pode trazer esta criatividade, tem de ser feita e só é levado ao limite. E eu costumo dizer isto, e vamos ao marketing político. Eu adorava estar nos bastidores de uma campanha política americana. Muito e não bem. para fazer alguma coisa. Nós estamos a fazer isto em português. Eu tenho alguns seguidores americanos, portanto, people he wants to act in a political campaign. So if you know something, please get in touch with José. Okay. Só para deixar a mensagenzinha que é para a malta. Não, mas sabes que eu acredito muito nisto, que nós temos que, como sabes, nós trabalhamos com a área da PNL e a PNL diz-nos que nós temos um consciente, um subconsciente e um superconsciente. E o superconsciente é como se fosse uma espécie de servidor, não é? De cloud, em que nós, quando queremos, às vezes temos que atirar determinadas coisas para lá para alguém ter acesso à nuvem e agarrar, exatamente. E, portanto, eu nestas coisas acho que não há sonhos grandes o suficiente, porque todos os sonhos são fantásticos e, portanto, às vezes... why not? Porque não, de volta e meia, a tirar assim para o ar umas coisas tipo, pá, eu gostava de. E se? E sempre que a gente pede, pá, alguém há de ouvir, não é? E, portanto, nestas coisas a gente vai deixando a mensagem lá fora e pronto. Sim, desculpa. Voltando a fazer uma campanha eleitoral americana. Não é só assistir, ver como eles fazem. Ok. Porque eu acho muito interessante a forma... E achas que conseguias assistir sem intervir? Acho porque é aprender muito. E claro que se calhar tinha confiança com alguém a chegar lá e a dizer, olha, já pensaram nisto? Mas se calhar ao mesmo tempo eu me dizer assim, já fizemos e não deu certo. E eu, ok. Boa, está feito, está resolvido. Calhar, então, também já e o que é que te atrai naquele movimento? É a dimensão? É os meios ao dispor? É o quê? Olha, não é que eu tenha assistido a todas e visto todas, não é? Agora, a forma às vezes de fazer, e há uma coisa que me ficou muito, muito da última campanha do Trump e da Hillary. Não me lembro agora qual é o estado, mas acho que é Ohio. É democrata, ou seja, apoiante na altura da Hillary Clinton. E o Trump, no último dia de campanha, fez uma coisa extraordinária, que foi passar por lá, onde a Hillary não foi. E, curiosamente, ganhou as eleições lá. Ou seja, esta mudança, ok, vamos ali porque se nós formos, ela não foi, vamos conseguir este gingar ao som daquilo. Planeamento. Que muitas vezes pode ser em cima da hora, mas que tem de ser feito para conseguir coisas. Né? E estamos a falar da parte política, porque, ok, mas não é só aí, não é? E o Covid permitiu isso. O Covid tem permitido algumas coisas, tem permitido, ok, se calhar vamos ter que mudar aqui alguma coisa, não é? E reformular. Tu próprio que o teu trabalho também em presencial acabou, como é que nós vamos reformular e chegar da mesma forma ao online? Sim. Isto também aconteceu comigo a nível da empresa, comigo a nível de clientes, mas é bom, eu gosto disso. Eu gosto desta criatividade em andamento. Deixa-me só fazer aqui um parêntese. Há um livro escrito pela ex-primeira-dama, a Michelle Obama, que chama-se Becoming, e ela não fala com muitos pormenores acerca de pormenores de campanha que tu falas, mas fala sobre o caminho para chegar a ser, aliás, fala de como chegou a serem presidentes e depois toda a questão de como foi a presidência. E, aliás, o livro começa com ela atualmente, portanto, e é curioso, a Netflix estreou ontem, um documentário sobre ela também, eu ainda não tive hipótese de o ver, mas que acredito que é mais sobre o trabalho do pós, não é? De deixar de ser presidente. Mas nesse livro é muito interessante ver os vários passos das coisas que vão acontecendo e como é que a campanha foi reagindo, não a do Trump, mas a do Obama, Obama. Que se a do Trump foi surpreendente por algumas razões, a do Obama foi se calhar muito mais, não é?
pela questão Claro. de conseguir eleger um presidente que não fosse de cor branca num país como os Estados Unidos, não é? Não, ia Estavas a dizer... falar ao bocado... Diz. Desculpa, deixa-me pegar nas tuas últimas palavras que estavas a falar ao bocado da empresa. A tua empresa é uma empresa jovem, é uma empresa com poucos anos, mas é uma empresa que já teve aí altos e baixos, não é? Como é quem é que te prepara para estas coisas? Como é que tu lidas com isto? Sinto que foi os anos todos que eu tive a trabalhar por conta de alguém. O facto de ter... Okay. Eu, quando fui fazer o estágio profissional, lembro perfeitamente, cheguei lá, era para comunicar, era para comunicação externa. E eu cheguei lá e achei assim, se calhar a comunicação interna precisa de uma mudança, não é? E quando dei por mim, eu passei os 2 primeiros meses a organizar internamente a empresa. Mas que é necessário. Porque antes de... Se nós não estamos bem internamente, como é que vamos falar para fora? Isto foi uma coisa, né? Depois, o ajudar em questões administrativas preparou-me muito para hoje em dia ter uma empresa e saber os gastos que temos todos os meses, ou melhor, gastos fixos, os gastos que podem chegar, o que é preciso numa empresa, o que não é. Todas as experiências profissionais que se teve, e acho que é muito importante, antes de ser patrão, ser-se empregado, porque percebe-se os dois lados. Eu acho que isto é uma boa coisa que fica, porque muitas vezes nós somos só empregados e não percebemos, isto aqui é um bocado, porque é que recebemos só o salário mínimo, porque é que não recebemos mais. Eu acho que às vezes devemos pôr-nos do outro lado, tanto patrões como empregados. Porque também acho que os empregados precisam de ser reconhecidos. E às vezes um obrigado chega. E às vezes um obrigado, quando não vem, faz toda a diferença. Estatisticamente é a grande razão porque a nível mundial as pessoas mudam de emprego. É a falta de reconhecimento, curiosamente. Toda a gente acha que é o dinheiro, que é não sei... Não é. É a falta de reconhecimento. Uhum. Não é? Concordo plenamente contigo quando dizes que se eu não consigo falar bem para mim, para dentro, não é? É difícil eu falar bem para fora. E isto é verdade para as empresas, mas também é verdade para as pessoas. Se eu não conseguir aqui dentro ter uma vozinha muito amigável, depois o resto vai ser uma desgraça completa, porque, como é óbvio, eu não consigo dar aquilo que eu não tenho, não é? Nós precisamos também connosco. Quando tu dizes que aprendeste muito com os sítios onde estavas e falaste aqui muito de processos e de coisas, e como é que é lidar com pessoas? Porque uma coisa é lidar com clientes, outra coisa é lidar com pessoas dentro da empresa. Olha, sabes que é engraçado, porque dentro da empresa é espetacular. Nós sempre nos demos bem. Okay. E ainda hoje, e estamos a trabalhar longe, nós já fomos 3, agora somos 2, estamos a trabalhar longe, mas é perfeitamente através de um messenger, de uma mensagem. A minha mensagem passa perfeitamente e a do meu colega que está comigo, que é o designer, que é o Renan, passa perfeitamente para mim. E completamos muito bem. Isso acho que é extremamente bom e por isso é que funciona. Porque conseguimos... É muito engraçado, porque às vezes tentamos explicar, não quer dizer que às vezes não haja uma comunicação que falhe, óbvio, porque é escrito, mas quando se passa uma mensagem, e às vezes eu tenho que passar mensagens de ok, preciso deste logótipo, preciso que tenha isto e aquilo, preciso disto, preciso que contemple isto, mas como já nos conhecemos, eu sei o que lhe faz falta para ele chegar lá e ele sabe o que faz falta quando é preciso me dizer, e isso é muito importante. Ele trata da imagem, eu trato do conteúdo. Eu sempre defendi que ter uma sociedade é quase como um casamento. Concordas? Sendo que tu não és casado. Peço desculpa à pergunta. Pronto, ok. Mas, não, eu percebo o que estás a dizer. É quase uma relação de confiança. Ou seja, só faz sentido ter um sócio, ter uma parceria, enquanto houver essa relação de confiança. Sim, sem dúvida. Porque eu não me preocupo com o trabalho que ele faz e quando me o entrega, por exemplo, eu confio plenamente, muitas vezes nem o vejo e digo, está aqui. Porque eu sei que vai estar bom. Completamente. Como eu sei que muitas vezes eu escrevo um texto para publicar no blog ou para dar aos nossos clientes, mando para ele por uma questão também de respeito, mas sei que ele não lê. Ou seja, não por mal, mas... Reencaminha logo, pronto. É isto. Tenho a certeza que faz bem. Podemos estar os dois enganados, mas quando os dois funcionam bem assim, é meio caminho andado para as coisas correrem bem externamente. E é isso que temos sentido também.
Boa. Como é que tu vês a futura interação com o público? Como é que tu vês que o marketing vai comunicar a partir de agora com as pessoas que estão do lado de lá da câmara? Olha, antes de mais, nós somos pessoas do Norte, querendo ou não. Sim. E no Norte Falta. tem que haver contacto físico. Ok. E reuniões daquelas de 1 hora, 1 hora e meia, 2 chatas, onde se fala de preferência a almoçar ou a jantar ou qualquer coisa assim, não é? Pode ser, não é? Mas às vezes aquelas reuniões que não temos paciência, que perdemos uma tarde toda, 4 horas, mas que é preciso para sair de lá com um bom resultado. Sim. E que nenhuma chamada, nenhum telefonema resolve. Não é por uma questão que não se fizesse, porque se calhar eu estou numa conversa com um cliente meu por telefone e resolvíamos aquilo em 20 minutos. Mas acho que é aquela coisa de dar-nos a mão e dizer, eu estou contigo, calma, vai tudo correr bem. Nós precisamos disto. Fazes muito isso, de acalmar os clientes a dizerem calma-te, vai correr bem. Eu acho que se calhar não faço muito porque não tem sido preciso. Ok. Às Tens vezes, clientes muito equilibrados, então, pronto. ou que confiam em mim, para o bem ou para o mal, não sei. Mas que eu digo, olha, vamos fazer isto, vamos. Ou então que me dizem assim, o que achas disto? Sim, avançamos. Não, então vamos fazer de outra forma. Porque eles também podem ter razão, porque melhor que eles não há quem conheça o negócio, não é? Claro. Mas, e é preciso também ter respeito, porque se eles pedem, alguma base tem que ter, mas tentar entender de onde vem isso. E isso também é muito importante. Tu fazes o teu melhor para conseguir entender o negócio, ou seja, eu imagino que tenhas alguns negócios que sejam muito técnicos e às vezes a comunicação deve ter alguns desafios, não? Olha, se é uma área que eu não gosto é medicina, enfermagem, tudo. Eu já trabalhei com 3 clínicas médicas, Ok. uma associação de oncologia. Sim. Portanto, isso responde também à tua pergunta, acho eu. Sim. Porque temos que escrever textos, temos que estar preparados para tudo. Eu gosto muito da área, e jornalismo é um bocadinho igual, porque nós temos que estar preparados para lidar, mais uma vez, com, como é que se diz, energias renováveis, que eu já tive, como com medicina, como com alguém que quer fazer marketing pessoal, não é? Da sua pessoa, e temos que conhecer um bocadinho tudo. Não somos perfeitos, não é? E não conhecemos tudo. Mas acho que com o passar dos meses vamos conhecendo as pessoas e vamos também adequando a elas e não acertarmos a primeira, obviamente. Começas por fazer algum trabalho de investigação daquilo que as pessoas já têm em termos de redes e coisas que tais, ou fazes tipo tábua rasa e diga-me lá o que quer e vamos construir a partir daqui? Depende. Porque há pessoas que já trabalhavam, não é? Nas suas redes, falando de redes sociais. E há coisas que, como campanhas políticas, que começam do zero. E que temos que entender quem são as pessoas que estão ali, o que é que elas querem, e aí se calhar é um bocadinho mais difícil, mas eu vejo isto como desafiador. Porque nós temos que conhecer as pessoas, temos que juntá-las muitas vezes a um partido e temos que criar uma ideia comum entre todas, que todas elas partilhem. Porque se nós temos um slogan, se temos uma cor, isto é importante, a cor, o slogan, que uma delas não gosta, vai ficar ali colada, mas nunca vai ter vontade de trabalhar, vontade de estar ativa. Com empresas que já têm algum background, não é? Que já trabalhavam as redes, ou que é importante conhecer a pessoa, porque se eu vou apresentar um projeto, eu tenho que saber o que ela gosta. Antes de mais, porque se ela gostar, é meio caminho andado para a comunicação correr bem. Porque eu gosto e eu vou saber comunicar isto. Isso é muito importante. E por outro lado, depois também conhecer a pessoa. Inicialmente, se calhar, o que é que gosta, que cores é que gosta. Estamos a criar uma imagem, estamos a criar uma marca, o que é que gostava de ver representado. Porque cada um de nós tem que se identificar com aquilo que apresenta, não é? Antes de mais. E depois, claro, se uma pessoa da área da comunicação, não é? Ou da área, sei lá, um novo negócio me pede um vermelho no logotipo, eu vou ficar assim, se calhar não é a melhor coisa, porque um vermelho não é uma cor que qualquer pessoa ou qualquer negócio pode usar, não é? Porque é uma cor muito agressiva, não é? Sim,
E então acho que esses pontos às vezes têm que ser trabalhados. Agora, é como tudo, é comunicar. Acima de tudo, comunicar. E tenho conseguido isso acrescentar, porque é engraçado. Já trabalhei com muita gente, já trabalhei e trabalho com gente que gosto, e já aprendi a gostar e a conhecer as pessoas que não conhecia, que se calhar tinham uma opinião errada. E que hoje em dia consigo defendê-las de pessoas que me torcem o nariz ao vê-las. Porque as conheci. E conhecer e isso sim, nós não podemos ter preconceitos com as pessoas que vamos trabalhar quando as conhecemos. Se elas confiaram em nós temos que confiar nelas. Depois, se um dia mais tarde elas nos, como se diz, nos enganarem, nos traiçoarem, o melhor é, se não estamos à vontade connosco, dizer assim, olha, não sou a melhor pessoa para trabalhar contigo. E é tão simples quanto isso? Eu acho que tem de ser. Se eu não estou a gostar, eu tenho que dizer, não é? Ou se por algum motivo não for, não é? Eu posso estar a trabalhar para um negócio de droga e dizer assim, não quero. É ilegal, não me revejo nisso. Agora, assim, e assumir compromissos. Eu acho isso muito importante. Se eu assumo um compromisso com um cliente e se outro concorrente diz-me, mas eu pago-te mais para trabalhares comigo e não com essa pessoa, eu acho que não era capaz. Nunca me aconteceu, mas eu acho que não era capaz. Tu estás a dizer uma coisa que nós no I Have the Power e eu quando falo com os meus clientes defendemos muito, que é a questão dos valores, que é a questão de... E valores não é este tipo de valores, não é? É valores de cá dentro e de perceber exatamente, valores, princípios, de perceber o que é que faz o nosso core e perceber também que sempre que nós nos afastamos um bocadinho ou alargamos um bocadinho a malha desses valores, acabam por as coisas não correrem bem, porque isto cá dentro começa a funcionar muito ao contrário, e portanto cada vez mais o alinhar por aquilo que são os nossos valores, até porque isso atrai pessoas. E atrai as pessoas certas, que são as pessoas que nós queremos efetivamente ter como clientes e queremos ter à nossa volta como tudo na vida, não é? Zé, estamos já aqui há mais de 45 minutos a conversar e portanto, o tempo passa rápido, não é? Eu prometi-te que não te ocupava mais do que uma hora. Fala-me um bocadinho da tua carreira como jornalista. Eu sei que é jornalismo local, regional, que tem uns grandes desafios, não é? Não é a mesma coisa que andar naquela vida quase glamourosa de jornalista de um lado para o outro, de nacional, mas tem os desafios diferentes. Como é que encaraste esse desafio e como é que tu o vives hoje? Eu quando acabei a licenciatura e o mestrado, eu tive a sorte e adorei o que fiz. Eu fui estagiar para uma produtora de conteúdos, a Farol de Ideias, que ficava dentro da RTP Porto e que fazia conteúdos para o Praça da Alegria, o Biosfera, que dava na RTP2, a Liga dos Últimos, e aprendi a gostar de uma parte de produção. Porque eu já tinha experiência em rádio e já tinha experiência em escrita, então, sabendo da dificuldade que era sair dali e fazer alguma coisa em televisão, eu optei por fazer um estágio em televisão para poder ficar com o conhecimento dos três. Como estávamos nessa época que dizia há um bocadinho, desisti de jornalismo no sentido de eu não vou procurar jornalismo, vou-me concentrar em comunicar, marketing. E quando apareceu, fui fazendo coisas pequeninas, eu acompanhei, eu cheguei a trabalhar para ajudar um colega meu no Carnaval de Ovar e Estarreja a acompanhar, porque acompanhavam os dois carnavais aquele órgão de comunicação, ele fazia um, eu fazia outro, adorava, sim, gostava muito de fazer aquilo. Mas és moço de carnaval? Não. não. Nem tinha paciência para entrevistar pessoas bêbadas, mas tinha que comunicar e tinha que fazer. Portanto, tem que ser. Gosto de jornalismo desportivo. E se pudesse, fazia disso, sim. Houve uma altura que me ofereceram ficar com a secção desportiva toda distrital de Viana, num jornal, mas não dava para aceitar porque estamos em crise, formas de pagamento, formas de não pagamento, coisas que demoram muito, e então optei por... não era a mais viável na altura. E depois, como acabei por desistir, acabava por enviar currículos. E o Jornal da Terra contactou. E mais uma vez foi daqueles cliques que, mas eu vou agora fazer jornalismo, eu sou capaz.
Mas acho que era um desafio até mais interessante do que os nacionais, porque escrever para pessoas de um local é diferente para escrever nacional. E tem mais desafios, porque... E nesta altura, por exemplo, de Covid, que estou também a ajudar, é interessante como é que tu vais descobrir notícias para além do Covid e que interessem as pessoas. Era isso que eu ia dizer. As pessoas querem ver mais notícias, querem ver outras notícias para além do Covid. É que eu reconheço que não vejo muita televisão. E aquilo que vejo, eu vejo selecionado, não é? E, por exemplo, eu costumo ver as notícias, eu vejo mais ou menos uma vez ao dia, que é logo às 7h30 da manhã. E eu não consigo, eu estou ali meia hora a ver aquilo, enquanto tomo o meu pequeno almoço, e não há notícias que não sejam sobre o Covid. Mais ao lado, mais na saúde, mais na educação, mais no desporto, mais não sei o que, mais na economia, mas tudo gira à volta da Covid. As pessoas querem ouvir alguma coisa mais para além disto. Eu acho que as pessoas querem estar informadas sobre o Covid, mas que merecem ouvir mais que isso. E merecem ter mais que isso. Porque a vida continua. E há coisas boas a acontecer. E então não temos que falar só disso. Entendes? É a minha perspectiva. Sim, perfeitamente, entendo perfeitamente. Entendo e defendo. Emoção tem imensas coletividades, tem imensas pessoas com conteúdo que se calhar merecem ser reconhecidas. Podem não aparecer na televisão, podem não estar na linha da frente, não no combate ao Covid, mas na linha da frente no sentido de cara, mas que fazem um trabalho. E eu dou este exemplo. Eu não sabia, e ainda bem que descobri, que temos uma tradutora em Monção que traduz novelas da Globo, da Globo e da TVI para o principal canal francês. E é de Monção. Não é? Quer dizer, nós temos assim gente capaz. E como é que nós tropeçamos nestas histórias? Olha, eu tropecei nela porque ela foi minha cliente. Por acaso. Mas dou-te exemplo de outra. Dou-te exemplo, nós temos um chefe reconhecido, o Rui Ribeiro. Pode não ser reconhecido. Pronto. Tem uma boa... Podemos já adiantar que vai ser um dos convidados que vai estar cá. Já está confirmado. Portanto, não já podemos adiantar. E depois temos pessoas que estão a trabalhar no seu dia-a-dia, mas que são espetaculares de conversar. Nós temos é que as descobrir. Agora, como é que as descobrimos? Porque elas vão tropeçando no nosso caminho. Lá está o tal superconsciente que eu falava da atração, não é? Da gente de repente anda à procura, não é? E as pessoas aparecem. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que eu já não me lembro em que filme exatamente é que se diz quando o aluno está pronto, o mestre aparece, não é? E eu acho que isso é verdade em tudo na vida. Quando nós estamos prontos para ter determinadas pessoas na nossa vida, elas vão começando a aparecer e a tropeçar nas nossas coisas. Vamos dar um exemplo prático. Eu conheci-te porque fomos os dois a um sítio que não tinha nada a ver. Exatamente. Não é? E de lá fiquei com uma frase tua que nunca mais saí, não é? Que é, nós não temos problemas, nós temos desafios. Pois é. É verdade, é verdade. Nunca mais me saiu da cabeça e digo-a muitas vezes e troco muitas vezes quando estou a falar com as pessoas a palavra problemas por desafios. Porque é mesmo isso. E isso ficou desde o primeiro dia que converso contigo. Ou seja, e tropeçaste, eu no teu e tu no meu. Não é? E já nos podíamos ter conhecido de outra forma, não é? Porque completamente. Tu tiveste contato com o meu pai, por exemplo, e não que não exatamente. Não. Foi no sítio. E isso não, é isso. Não. E lembro-me perfeitamente de estar convidado para um jantar onde tu foste falar sobre marketing e estas coisas todas, e à última da hora aconteceu-me qualquer coisa e eu não pude ir a esse jantar. E portanto acabei por te conhecer um bocadinho mais à frente, não é? Mas efetivamente. Exatamente, efetivamente é mesmo, é curioso que mais vezes a vida nos proporciona estas coisas e, não é, e agora falamos bastante amiudamente,
Não falamos todos os dias, quer dizer, esta semana por acaso quase que falamos todos os dias, mas foi para preparar esta nossa conversa. E quando eu digo preparar, foi a parte técnica, antes que alguém pense, já combinaram as perguntas. Não, é preparar a parte técnica, porque eu reconheço aqui a minha info-exclusão e o Zé fez o favor de me ajudar aqui com uma série de ferramentas que não é uma info-exclusão, todos nós estamos a preparar-nos para este meio, não é? Exatamente. Não, e a gente vai, exatamente, e vamos aprendendo todos os dias. Eu continuo a acreditar claramente nisto. Se eu hoje aprendi a fazer qualquer coisa de novo, amanhã vou aprender outra coisa a seguir. E isto é importante, e é importante. Zé, para não ultrapassarmos o tempo que eu te prometi, como última pergunta, e volto a dizer, quem queira fazer perguntas, por favor, escreva-as nos comentários, estamos ao dispor, quer eu, quer Zé, para respondê-las. Se tu tivesses que aconselhar a alguém que vai começar uma empresa nova agora, o que é que tu lhe dirias? Não tem necessariamente que ser na tua área, obviamente. Sim. É assim. Eu antes de ter esta empresa, eu pensei em fazer outra. E que não existia em Monção e depois apareceram 2 ou 3 logo. Que foi um ATL. Sim. Mas antes de fazer, eu li muito. Ler sobre índices económicos, de como é que estão a parte... Acho que é importante começar por aí, para perceber se é viável. E depois falar com algumas pessoas da realidade desse local. Isto estamos a falar sobre uma empresa local, não é? Partindo do princípio que ninguém vai abrir um supermercado em 50 lugares diferentes assim de um momento para o outro, porque eu acho que não é assim que se faz. Mas acho que é importante, sobretudo, ouvir-nos e ouvir outras pessoas capazes de aconselhar, não é ouvir o pai e a mãe, aquelas pessoas que vão dizer sempre, não, falar ponderadamente com 3 ou 4 pessoas que possam acrescentar algo. E digo-te isto porque aconteceu comigo, aqui, de outra forma, a minha empresa começou também umas conversas online. E eu falei com algumas pessoas antes disso para perceber se fazia sentido ou se seriam apenas mais uma. E não falei com pessoas que se calhar eu falo todos os dias. Eu falei contigo, por exemplo, sobre a ideia, falei com mais 3 ou 4 pessoas para perceber se valerá a pena ou será apenas mais uma. Não é? Então a ideia foi sempre com tua família é uma família de empreendedores? Ou seja, nasceste nesse âmbito de ter empresas, de ser empresário, de criar negócios? Não, porque eu acho que tem a ver também com os tempos em que seguia. Eu muitas vezes comparo-me ao meu pai. O meu pai sempre teve um trabalho. Mas acho que tem a ver com o tempo em que está. Em que nasceu. E eu nasci numa geração onde as coisas não eram, digamos, tão dadas. Não é? Agora, acho que isso depende muitas vezes de cada um de nós. Não é? Como te disse, eu lembro quando nós saímos da faculdade, saímos de 180, cada um fez o seu caminho. Isto só estou a falar no meu curso em 2009... 11? Sim. Não, 2009 a licenciatura, não é? Okay. Houve uns quadros que apostaram pelo mestrado, outros foram trabalhar, outros que... Há muita gente que não está na área, há muita gente que está na área e cada um com o seu negócio. Ainda hoje falo com alguns. Aliás, e tu sabes que fiz parte da organização das jornadas de marketing em Valença e durante esse tempo eu tive a oportunidade de convidar colegas meus que estão em diferentes áreas a ser bons naquilo que fazem. Mas acho que isso depende de cada um de nós. Agora, acho a minha mãe empreendedora, por exemplo, porque a minha mãe sabe gerir uma página de Facebook e aprendeu sozinha, com 5 dicas minhas. E hoje em dia vai fazendo isso à maneira dela. Então, empreendeu por essa via. Mas acho que não havia um bocadinho isto por causa dos tempos serem outros. Quando se tinha um emprego para a vida, o que não acontece hoje em dia na minha perspectiva. Ok, muito bem. Última sugestão. O que é que tu podes dizer a qualquer empresário ou pequeno negociante, pequeno empreendedor que nos está a ouvir e que teve o seu negócio com algumas dificuldades a passar neste momento? Qual é a melhor solução? Partindo do princípio que a presença online não é a mais brilhante, qual é o primeiro passo que as pessoas têm que fazer para se tornar mais visíveis e para o público reparar que elas existem, mesmo não podendo fazer fisicamente? Olhem, podem consultar a Loading, para começar. Tem lá bons textos que podem ler um bocadinho. Não, acho que podem ler, saber um bocadinho como é que são estas... Existem muitos cursos, existem muitas conversas, existem muitas pessoas a falar sobre marketing e comunicação
de diferentes áreas, e acho que todas elas podem dar um bocadinho, e é importante. E muitas vezes ver o que outros estão a fazer, não por uma questão de concorrência ou querer fazer melhor, mas perceber como eles próprios podem melhorar. E isto lá está, é transversal também. Nós todos podemos melhorar a cada dia. E se eu vou ver aquele primeiro post que a Loading fez há 4 anos atrás, é diferente daquilo que eu faço hoje. Para melhor, espero que sim. Ainda ontem me disseram que a comunicação da Loading estava melhor, porque aquilo que nós temos que fazer, mais uma vez, eu tenho que fazer bem em casa para fazer bem aos clientes. E acho que devemos ouvir-nos, sentar-nos e sermos ponderados. E ouvir essa vozinha que tu falavas há um bocado e muitas vezes se calhar deixámos de ser um bocadinho tão teimosos e partir um bocadinho a ouvir o que os outros têm a dizer. Ok, muito bem. Zé, alguma coisa, mensagem que queiras deixar final? Não, para nos despedirmos das pessoas. Uma ótima conversa, e esta mensagem que eu deixei final, acho que ficas por aí. Que ficou bem explícito a importância, neste caso, da comunicação na vida das pessoas e na vida de empresários. Para quem não te conhece, a tua empresa chama-se Loading Consulting? Loading Marketing Consulting. Está no Facebook com esse nome. Em termos físicos, vocês têm sede em Monção. Na Vila de Monção, exatamente. Mas, para quem não sabe onde é que é Monção, Monção fica na fronteira com Espanha, portanto, é no norte, não é a vila mais a norte do país, mas está lá quase. É a segunda. Portanto, é segunda, portanto, está mesmo lá quase, quase a cair para a Espanha. Mas, apesar de estar em Monção, tem a pretensão de poder estar um dia no mundo todo. Portanto, é tão simples quanto isso. Dizer só, não é? Nós já tivemos trabalhos com Macau e com França. Portanto, é possível. Fantástico. Portanto, é óbvio que sim. E cada vez mais, eu acho que lá está esta parte do online que nos vai permitir esse tipo de comunicação cada vez mais fácil. Eu não sei quem é que vai ver este vídeo durante o tempo todo que ele vai ficar aqui na net, não sei onde é que vão ver esse vídeo, sei que é essa grande vantagem desta comunicação online, é podermos estarmos todos a nível mundial ligados, desde que entendamos a língua, entendamos aquilo que estamos a dizer, é muito interessante. Eu acho que é o grande atração, o grande atrativo destas novas tecnologias e da internet e desta forma de comunicar que cada vez mais existe, é exatamente isto, é poder unir pessoas que à partida jamais se conheceriam em circunstâncias normais porque vivem milhares ou milhões de quilómetros afastadas e não têm razão nenhuma para estarem juntas. E o facto de haver estas tecnologias que nos conseguem unir é muito interessante. Eu outro dia estava por mim a pensar que esta pandemia realmente, se tivesse passado, por exemplo, em 1960, não se tinha espalhado tão rapidamente, porque a comunicação entre os países não era tão grande, não é? Como é agora, mas por outro lado, teria sido muito mais irritante passar tanto tempo em casa, porque não haveria uma série de entretenimentos e formas de comunicar como temos agora. Portanto, se temos o pior dos mundos, também temos o melhor dos mundos. E a opção de eu olhar para isto como sendo o melhor ou o pior dos mundos é uma opção que parte claramente de nós. E, portanto, só me resta agradecer-te por tudo o que tiveste a partilhar connosco, foi fantástico, foi uma primeira fabulosa conversa. Para a semana estaremos cá no mesmo horário, quinta-feira às 21h30. Já posso adiantar quem é o próximo convidado, é curiosamente um amigo de nós os três também, de nós os dois e da pessoa em causa, é um senhor chamado José Carvalho da Ponte, que é apenas o governador rotário em Portugal, portanto vamos conhecer melhor o movimento rotário e vamos conhecer melhor a pessoa do outro José. E tem muitas histórias agora é só José. Não convido outras pessoas que não se chamam José. Não se chama José, não pode vir aqui. Olha, não me lembrei disto, se a gente tivesse pensado nisto, exatamente, só José. Não posso. Os teus convidados para mudar de nome. Não posso. Exatamente, eu peço aos convidados para mudar de nome, também é uma alternativa. E vamos conhecer o que é isto do movimento rotário, que é só algo que mexe com 1.400.000 pessoas em todo o mundo e, portanto, faz sentido a gente perceber também qual é a dimensão e o que é. Ele tem muitas histórias para contar. E ele tem muitas histórias para contar, nós sabemos que sim. O problema vai ser mantê-lo a falar só apenas 1 hora, porque isso vai ser o desafio. Com outros vai ser o desafio, mas é
tranquilo. Ok, então, Zé, obrigadíssimo por ter estado desse lado, obrigada a toda a gente que nos acompanhou. E pronto, não se esqueça, Loading Marketing Consulting, ok? E vemo-nos para a semana. Beijão para todos. Adeus. Beijinhos.